mais uma semana junto com os irmãos e agradecendo a Deus por tudo, irmãos. Eu sei que a nossa vida não está fácil, são muitas barreiras para a gente sempre ir, muitos leões para a gente engolir, para poder a gente conseguir alcançar e conseguir superar as nossas, as nossas intenções, porque a nossa vida quem cuida é Deus. Eu quero ficar com vocês um tema que foi tocado ao meu coração, que Deus nos revela algumas coisas e vai nos mostrando a cada semana, quando a gente vai se dedicando à palavra. E eu quero acrescentar para vocês que ficou hoje Atos 9, não é? Que fala sobre a Dorca, não é? Era uma mulher de muita intenção boa, uma mulher que cuidava dos pobres, uma mulher que se dedicava muito, muito amada, ajudava muitas pessoas pobres. Ela era também muito dedicada a costurar roupas para as pessoas naquela época. Enfim, ela se entregava totalmente a fazer o bem. Que assim seja feito também, irmãos. Que a gente imite essa mulher, discípula do Senhor. Uma única mulher que foi discípula foi essa mulher chamada Dorcas, também conhecida como Tabita. Eu fiquei assim impressionada com o amor que ela conquistou pelas pessoas daquela época. Não é? Eu quero começar a ler aqui Atos 36, 9, 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, era a cidade, né? Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhes que não se demorasse em vir a ter com eles. Então, eu quero acrescentar para vocês, gente, quando eu li essa história, cada vez mais tentando entender o quão grande foi o poder de Deus na vida dessa mulher, o quanto ele trabalhou na vida dela. Era uma simples mulher, uma mulher que trabalhava pelo povo. Ela era costureira. Então, quando Deus manda você trabalhar em cima, quando você é usado, ele vai colocar qualquer uma dessas pessoas na nossa geração à disposição dele. Ele trabalha na vida de cada um de nós, irmãos. Vai trabalhando e mostrando que ele tem poder sobre nossas vidas, como ele fazia com essa mulher naquela época, né? Ela era muito dedicada, então ela fez toda uma história, todo um enredo, toda uma situação quando ela fez pelo povo. E ao acontecer essa morte dela, como diz aqui no versículo 37, as pessoas todas ficaram comovidas, não é? Comovidas com a situação, porque ela era uma pessoa de muitos atos de bondade. Que assim Deus trabalhe também na sua vida, irmão. Sei que ela foi realmente uma escolhida. Que você também seja, quando Ele coloca você em qualquer posição na igreja, não é cargo. Você está ali à vontade e ao poder do Senhor. Ele vai te exaltar. Independente de que posição você esteja na igreja, não é? Ele está sempre trabalhando na vida de cada um de vocês, como ele fez com Dorcas naquela época, mostrando que ele comandava toda uma história, toda uma situação naquela época com relação a essa mulher. E eles colocaram Pedro, para que Pedro fizesse uma oração. Foram procurar Pedro por tudo que era lugar, mas aí eles viram que estava na cidade de Lida. E aí Pedro veio, na mesma momento, tomou um jeitinho para chegar no local que estava essa mulher.
conhecida como Tabita, não é? Ou Dorcas, né? Assim como queiram, não é? Mas eu prefiro chamar mais como Dorcas, que ela é mais conhecida como Dorcas. Então, quando Pedro chegou, ele afastou todo mundo do local que estava o corpo de Dorcas. Ele quis a intimidade com o Senhor naquele momento. Então, gente, eu vejo assim, que em todos os momentos de nossa vida, a gente tem que ter uma grande intimidade com o Senhor. A gente nunca deve se desesperar, porque tudo tem o seu momento. Ele vai chegar e ele vai traçar toda uma estratégia para que você se concentre ali com a grande intimidade que você tem com ele, você fazer coisas acontecer naquele ambiente através do poder de Deus, jamais imaginável. Então, o que é que não faz uma oração em nossas vidas? Que vocês orem cada vez mais, irmãos. Cada vez mais, para que suas vidas sejam sempre protegidas pelo poder do Espírito Santo. Ele vai estar ali ao trabalhar do Senhor, ele vai sempre trabalhar na sua vida. Se entregue mesmo a ele com orações, seja aquela pessoa que se entrega aonde você chegar com grande bondade, mostre que é uma pessoa transparente, que é uma pessoa que quer ver o bem das pessoas, seja generosa, seja fiel a você mesmo, mostre as suas condições de até poder ajudar o próximo, até com um abraço, irmão. Até com um abraço você pode ajudar uma pessoa. Creio tão somente que Deus vai estar ali abraçando aquela pessoa, não é? Então, quando Pedro começou a orar, ele começou a trabalhar na vida daquela mulher. Ele mostrou toda a força que ele tinha, pela grande intimidade que ele tinha com o Senhor. Ele começou ali a orar, ele não se entregou. Ele foi orando, ele começou a ver, chorando todas aquelas mulheres, o desespero que estava ali, aquela concentração de pessoas com tristeza, porque Dorcas tinha morrido, e vai para lá e vai para cá. Aí ele começou a ver que Dorcas abriu os olhos. Ela abriu os olhos e orou, mas voltou-se para o corpo de Tabita e ela abriu os olhos e disse, oh, e ela sentou, como a gente faz também. Se concentre, irmãos, sempre quando estiver na presença de uma oração, se entregue, mostre que você é benevolente ao amor do nosso Senhor, a entrega que Ele está fazendo, grande entrega na tua vida em todos os momentos. Ele nunca vai te abandonar. E aí então ele olhou para ela, Tabita abriu os olhos e vendo que Pedro estava ali, ele disse, levanta-te, Tabita, levanta-te, Tabita. E ela abriu os olhos e vendo Pedro assentou-se com as mãos. Ela colocou as mãos e levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou ela viva, Pedro. Pedro pois toda a cidade de Jope creram no Senhor. Mesmo assim você creia tão somente que Deus vai estar ali em toda a tua vida, em todos os momentos da tua vida. Levanta-te, te encoraja e encoraja outros neste momento em que você estiver ali. Te levanta, creia tão somente que Deus vai trabalhar muito mais quando você mostrar que está caminhando, que está com coragem, mostrando com outros, levanta os teus irmãos. Em qualquer momento da tua vida, ele vai perceber que você está orando por outro, dando encorajamento ao outro, mostrando amor para o próximo, bondade, atos de bondade, esbanjando, que Deus vai te dar muito mais para que você alegre muitas pessoas na tua caminhada. E aí as pessoas dizem, eu não quero fazer isso não. Eu costurar numa igreja, eu não é um cargo que vai aparecer, eu quero um cargo que mostre. Agora eu vejo o grande significado que Deus vai fazer em cada um o que Ele quer. Não adianta a gente dizer que vai ser isso, porque Ele vai querer
vai fazer qualquer situação para que você vá para outra posição. Não adianta você querer se apressar, que Ele vai colocar sempre a vontade dEle no tempo dEle. Que Deus te mostre sempre muito mais amor, muito mais saídas para que você chegue lá com grande força, com grande encorajamento, para que você encoraje outras pessoas. Deus vai se fazer sempre caminhando ao teu lado, para que você seja essa mulher Dorcas, Dorcas de força, Dorcas de coragem, Dorcas de exemplo de comunidade na sociedade. Seja essa mulher que teve um grande legado, uma grande história naquela época. Ela mostrou que era uma mulher que desafie todas as pessoas que querem chegar, que os crentes, não, aí crente, mas ele não é assim, ele é assado. Não creia tão somente, que não julgue, porque eu sei que não é fácil você ser um Dorcas, uma Dorcas, para você se espelhar nessa mulher, uma grande história cristã que ela teve, desafiando tudo que vinha pelo caminho, desafiava os princípios, exemplificava os princípios da caridade cristã. A serviço e a fé estavam com ela, a serviço realmente o coração de ajudar o pobre, de ajudar o próximo. Seja uma Dorcas da vida, porque eu sei que você vai crescer muito no Espírito Santo e na grande intimidade que Deus vai te mostrar, vai te acompanhar muito mais, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida, irmão, quando você se espelhar realmente nesta grande mulher que foi Dorcas. Aí ele disse assim, 1 Coríntios 55 a 56, do capítulo 15. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu orgulho, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Então a gente tem que saber que o poder da morte, o aguilhão da morte é o pecado. Eu acho que quando você não tenta se sair, vai ficar muito mais mostrar quem você é, vá se santificando cada vez mais. Cada vez mais, não olhe para o que as pessoas vão pensar de você. Tem que se santificar mais e Deus vai se chegar muito mais na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, Ele vai estar presente muito mais e com grande intimidade, mostrando que você é um exemplo de pessoa na sociedade. Seja essa pessoa, seja Dorcas, represente Dorcas na nossa geração, e estaremos juntos para a nossa caminhada, que não está fácil, mas Deus vai se fazer sempre presente para que se torne mais leve a nossa caminhada. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade nesta tarde, em nome de Jesus. Glórias a Deus.